Meus irmãos, eu gostaria hoje de conversar um pouco com os irmãos em dois textos da Palavra de Deus e destacar algumas palavras nesses dois textos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em dois livros diferentes. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Se você não sabe, existe na Bíblia sim um livro com esse nome, tá? Abacuque. Está lá no finalzinho do Velho Testamento. Se você ainda não leu a Bíblia toda, não leu o Velho Testamento todo, então você vai encontrar o Abacuque lá bem no finalzinho, já pertinho do Zacarias ali, são vizinhos ali, tá bom? Aí você vai encontrar o Abacuque, capítulo 2, e você vai deixar marcado na sua Bíblia esse texto. Esse texto é o segundo que nós vamos ler. O primeiro texto que nós vamos ler, ele está em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Hoje a gente vai usar bastante a Bíblia. Então, se você está usando a Bíblia em papel, você vai manuseá-la bem rapidamente ali. E se você quiser guardar as informações que a gente estará passando hoje, se você quiser anotar isso, é bom para você estudar depois também. Tá bom? Então, vamos citar alguns textos aqui. Então, precisamos entender um pouco mais a respeito desse propósito que Deus tem então para a nossa vida. Vamos então em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus havia criado o homem, a imagem, no versículo 27, a imagem de Deus o criou. O 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Preste atenção nessas duas palavras: enchei, na verdade são três, né? Enchei a terra. Vamos falar juntos? Enchei a terra. Agora, troque o marcador da sua Bíblia para o Gênesis e vamos lá no Abacuque capítulo 2. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Senhor, nós temos diante dos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nós temos a revelação escrita do Senhor, que é a Tua Palavra, que nos ensina, nos corrige, nos adverte. E precisamos, Deus, que esta Tua Palavra nesta noite, ela possa nos ensinar com muita clareza aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Ó Pai, que a nossa mente esteja ligada ao propósito do Senhor para a nossa vida. Que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade para agir e nos ensinar por meio da Tua Palavra. Entregamos a nossa vida ao Senhor, orando, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto de Abacuque fala que a terra encherá do conhecimento do Senhor. E o texto de Gênesis, capítulo 1, Deus então estabelece para que o homem e a mulher pudessem encher a terra. Quando nós ouvimos esta palavra, este termo cheio,
vem à nossa mente, então, aquilo que contém o máximo que se poderia colocar em determinado espaço. Lembramos de algo que está cheio, algo que está repleto, ou está então na sua capacidade total. Então vejam, quando nós olhamos o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus vai dar uma ordem em termos de multiplicação dos homens, para que a terra fosse cheia, habitada pelas pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos então perceber algumas coisas importantes dentro desse contexto também do livro de Gênesis. Se você volta um pouquinho no capítulo 1, quando o Senhor diz que, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, o versículo 2 vai dizer o seguinte, que a terra era o quê? Sem forma e vazia. Ela estava vazia. Então, para que esta terra deixasse de estar vazia, o que Deus faz? Ele então começa a obra da criação. Começa a criar todas as coisas que nós vemos aí a partir do versículo 3. Mas só isto não fazia a terra ficar cheia. Para que ela tivesse sentido de ser habitada, precisava da multiplicação da raça humana. Então, onde Deus então estabelece para o homem esta ordem de encher a terra. Isso nos lembra, meus queridos, nesse texto, em outros que nós vamos citar para os irmãos também nesta noite, que Deus não aprecia quando existem elementos ou espaços vazios. Ele quer que tudo esteja cheio. Ele vai nos dizer que, Paulo vai nos ensinar sobre isso, e que o Espírito Santo, quando ele está em nós, ele diz que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, não só possuir, mas nos tornarmos cheios dele. Por quê? Porque o Espírito Santo, sendo Deus, ele quer a totalidade. Deus sempre trabalha com isso, em querer esta totalidade. Então nós vamos ver alguns textos sobre isso. Vejam comigo Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Diz assim, olha: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, para quê? Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Significa que Deus não criou a terra para ficar um caos, um vazio. Quando nós caminhamos um pouco na narrativa bíblica, quando Deus permitiu que o povo de Israel saísse da escravidão no Egito, Ele vai dar uma ordem para eles, vai dar uma orientação a eles no capítulo 3 do livro de Êxodo, que quando eles saíssem daquela terra que eles viveram ali escravos mais de 400 anos, Ele vai dizer para eles o seguinte, Êxodo 3, 21: e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. O vazio não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Na caminhada desse povo rumo à terra prometida, depois de atravessarem ali o mar e estarem já caminhando por algum tempo, o Senhor vai estabelecer algumas festas, algumas celebrações, algumas comemorações que eles fariam como forma de gratidão. Êxodo 23, no versículo de número 15. Êxodo capítulo 23, versículo 15, vai dizer assim: olha, a festa dos pães asmos guardarás,
7 dias comereis pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. Vejam, esse primeiro mês, esse mês de Abibe é o primeiro mês do calendário judaico. Corresponde ao mês entre março e abril do nosso calendário, período da Páscoa judaica. E o texto vai dizer que eles estariam celebrando a libertação deles. Era um tempo de festa, de celebração pela vitória. O Senhor disse para eles: quando chegar na minha presença, você não pode comparecer diante de mim de mãos vazias. Sempre temos algo para ofertar ao Senhor. Ele não se agrada quando nós comparecemos diante dele com as mãos vazias. Outra coisa também que nós vemos, está lá em Deuteronômio capítulo 15, a partir do versículo 13. Eu vou citar aqui apenas esses versículos para os irmãos. 12 até o 14, ele trata do mesmo assunto. O Senhor vai estabelecer algumas regras quando eles estavam em Canaã, e vai dizer para eles o seguinte: olha, quando vocês tiverem um escravo, e esse escravo for libertado, vocês não podem libertar esse escravo e deixá-lo sem nada. Esse vai dizer o seguinte: vocês não vão deixá-los sair vazios, não os despedirás vazio. Na sequência o texto diz: vocês vão compartilhar com ele seu gado, tudo aquilo que vocês possuem, então vocês vão repartir com ele, o que nós conhecemos hoje da indenização. Então, esse princípio já foi estabelecido por Deus lá no passado, quando a partir da libertação do povo e a partir da libertação dos escravos dos seus senhores. Mas uma outra coisa importante também que Deus estabelece, que não fica vazio de forma alguma, você vai encontrar em Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo de número 11. Vejam o que diz o Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca. O que acontece? Ela não voltará para mim vazia. Por que isso, meus irmãos? Porque Deus é aquele Deus que quer que tudo que diz respeito a Ele seja preenchido, seja cheio. Eu estava preparando esse material, estudando, pesquisando sobre isso e pensando a respeito da nossa vida como igreja. Você acha que quando Deus olha dos céus, ou Ele está conosco através do Espírito Santo continuamente, você agrada a Deus quando a igreja está vazia, como nós estamos aqui? E quando você deixa de vir e contribui para que mais um lugar fique vazio, você acha que isso agrada a Deus? De jeito nenhum. Por quê, meus irmãos? Se as pessoas, por acomodação, preguiça e outras coisas mais, elas deixam de congregar. Elas estão vivendo uma displicência espiritual tão grande, estão se esquecendo que Deus não se agrada disso, e você, às vezes, de forma sem perceber, de forma muito clara ou espiritualmente revelado na sua vida, você está contribuindo para entristecer o coração de Deus quando nós deixamos que a sua casa se torne vazia. Porque qualquer lugar que não está repleto, completo, ele está vazio, ele não está cheio. E Deus quer a sua casa cheia. Mas sabe que a gente tem vivido nos tempos, meus queridos, que a gente tem sempre alertado aos irmãos o tempo dessa apostasia, é o esfriamento na fé, na vida de muitos cristãos. E por causa desse esfriamento na fé, tem trazido consequências
severas para a sua vida, por causa da sua negligência espiritual com a casa do Senhor, com os cultos que nós prestamos ao Senhor. Nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos, porque o Deus que criou o homem para encher a terra é o mesmo Deus que estabeleceu a sua igreja para que ela ficasse repleta das pessoas adorando ao Senhor. Quando nós lemos ali as celebrações que se fazia pelo povo de Deus durante a caminhada no deserto, o que caracterizava era o ajuntamento solene, o ajuntamento de toda a congregação. Eles queriam estar juntos. Tanto que o salmista vai expressar mais tarde dizendo o seguinte: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o congregar é o ato de obediência a uma ordem de Deus para não deixar a sua casa vazia. Então, meus irmãos, nós lemos esse texto de Gênesis 1:28, que Deus criou o homem para encher a terra. Depois, mais adiante, vem a proliferação do pecado. Deus vai destruir a terra, vai preservar a família de Noé, e o Senhor vai dar a mesma ordem que Ele havia dado para Adão e Eva lá no Éden. Ele vai dar para Noé, para que pudessem habitar a terra e encher novamente a terra. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o pecado havia assumido o controle da vida do ser humano. O poder do pecado havia assumido esse controle desde Caim. Esse pecado passou para a raça humana e o ser humano se tornou pecador, e ele vai então nesta terra que Deus disse para que ele possa encher essa terra. Ele vai encher de quê? Daquilo que ele possui. Você não enche o espaço com algo que você não tem. Você não pode encher o lugar da glória de Deus se você não tem uma vida de comunhão com Deus e permita que a glória de Deus habite na sua vida. Então, cada um de nós semeia aquilo que nós temos a nossa natureza, e consequentemente cada um de nós colhe o fruto daquilo que nós semeamos, daquilo que nós plantamos. Então nós voltamos para a palavra de Deus e ouvimos o seguinte: que por causa do pecado a terra se tornou cheia, sim, mas não da glória do Senhor, mas não das pessoas que queriam realmente exaltar ao Senhor. Veja alguns textos aí para você ver o retrato que o Senhor já havia feito de que a terra estaria cheia. Jeremias capítulo 51, no versículo 5. Veja, Jeremias capítulo 51, no versículo de número 5, diz assim: porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de quê? De culpas. Por causa do pecado, o homem tem feito com que a culpa seja um fator destrutivo na vida das pessoas, e carregar com você sentimento de culpa te destrói emocionalmente, te destrói espiritualmente. Por que você carrega sentimento de culpa? Porque não houve confissão. Quando Davi pecou contra Deus com Batseba, ele foi repreendido pelo profeta Natan. Davi se arrependeu. No Salmo 51 ele vai dizendo o seguinte: o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. A culpa do pecado fez com que Davi, ele relata no Salmo 32 também, ele relata que a vida dele se tornou um vazio muito grande. O humor dele, ele perdeu o seu humor. Ele diz que ele se tornou em estado de estiagem, tornou uma pessoa muito mal-humorada. A gente tem que ter muito cuidado com pessoas muito mal-humoradas. Muitas vezes tem outros males que geram isso na vida das pessoas. Mas Davi vai dizer o seguinte: mas não só isso, o humor havia sido alterado por causa da culpa, mas também havia sido alterado algo no seu corpo. Ele vai dizer o seguinte: que os meus ossos envelheceram.
eu sentia dor no meu corpo por todo lado. Porque o pecado, ele vai trazer a culpa, e a culpa vai trazer consequências no emocional, no físico, mas vai trazer também consequência no espiritual. Na oração que Davi faz, nesse momento, ele clama ao Senhor por misericórdia, e diz o seguinte: não retire de mim o teu espírito, porque o pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, diz a palavra do Senhor. E o pecado não confessado gera culpa. Tem muita gente hoje vivendo vidas frustradas, emocionalmente, fisicamente, dores de todos os lugares, porque trazem dentro de si muita culpa dentro de si. Meu querido, está na hora de você parar e encarar o seu pecado. O que você tem feito na sua vida que entristece ao Senhor? Confessar ao Senhor aquilo que você tem feito. Uma outra coisa que o Senhor vai repreender também, e vai mostrar que esse ser humano que o Senhor mandou que ele enchesse a terra para abençoar a terra. Veja lá em Isaías capítulo 2, versículo 8. O que é que o homem tem feito com a terra? Isaías capítulo 2, no versículo de número 8. Diz assim: também está cheia a sua terra de ídolos. As pessoas estão criando ídolos nos seus dias, inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram com os seus dedos, fabricaram os seus dedos. Meus irmãos, a idolatria, ela é um mal na vida da raça humana, e a terra se enche de ídolos. Não só ídolos no que diz respeito às imagens de escultura, que essa é a ênfase do texto do capítulo 2 de Isaías, versículo 8. Mas quantas vezes nós mesmos, já tendo tido encontro com Cristo, criamos ídolos para nós? É um pregador, é um pastor, é um cantor gospel, é uma influência, pessoas que vão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Nossos próprios filhos podem tomar o lugar de Deus na nossa vida, se tornar um ídolo na nossa vida. Nossa esposa, o esposo, qualquer coisa que assume na sua vida o lugar mais importante do que Deus na sua vida é um ídolo. Você se curva a eles. Tenho dito aqui aos irmãos várias vezes que eu não posso na minha vida, em hipótese alguma, amar a minha esposa mais do que eu amo a Deus. Eu não posso, em hipótese alguma, amar as minhas filhas mais do que eu amo a Deus. Eu não posso na minha vida amar os irmãos mais do que eu amo a Deus. Porque o amor de Deus não pode ser dividido por ninguém, com nada. Ele é prioridade, Ele é tudo que nós precisamos em nossa vida, porque senão ele se torna ídolo. E o ídolo, ele traz com ele as consequências da rejeição de Deus. Os ídolos trazem maldição de Deus sobre aqueles que se curvam diante deles. Mas essa mesma terra, ela vai se encher ainda mais de uma outra coisa, que está em Ezequiel capítulo 9, no versículo de número 9. Ezequiel capítulo 9, no versículo de número 9.
Vejam o que diz o texto da palavra do Senhor. Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Nós olhamos para essa narrativa bíblica e nós vemos um retrato das nossas cidades nos dias atuais. A terra cheia de sangue, cheia de perversidade. A terra que Deus mandou que fosse cheia de bênção para as pessoas, para a multiplicação das pessoas que se tornassem bênçãos para as gerações futuras, vai se tornar então uma terra tão corrompida que ela chega então a ser uma terra cheia de sangue. Quanto sangue derramado, quantos crimes acontecidos, quantas situações, quanta perversidade no coração dos homens, meus queridos. Meus queridos, a terra ficou completamente corrompida. Por isso o Senhor disse que quando Ele voltar, essa terra que é marcada pelo pecado está contaminada, totalmente contaminada por causa do pecado, ela será destruída. Ele vai dizer que os elementos da terra se desfarão em tudo que existe. A terra será destruída, porque a terra ela se tornou totalmente má por causa da natureza humana pecaminosa, as escolhas que o homem fez. Deus o fez santo para ser santo, mas o homem escolheu viver longe do Senhor. E isso tem trazido consequências e trará muitas outras consequências. Mas, meus queridos, uma coisa que nós olhamos quando fizemos esse retrato aqui para os irmãos, nós então vemos agora qual a solução para tudo isso. A grande bênção, meus irmãos, é que nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que quer resgatar as pessoas, embora a terra esteja contaminada. Deus quer encher essa terra, quer mudar a situação das pessoas que vivem nesse espaço tão contaminado. Como que Ele vai fazer isso? Para isso, o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para restaurar todas as coisas que se perderam, todas as coisas que foram corrompidas. Ele então envia Jesus para resgatar, para restaurar todas as coisas. E quando Jesus chega, o que Ele faz conosco, para cada um de nós? Vejam em João capítulo 14. João 14, versículo 27, nós temos ali o que algumas pessoas chamam do testamento de Jesus. Jesus está chegando, já caminhando para o final da sua vida terrena. Ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Ele vai dizer para os seus discípulos, nesse seu testamento, o que ele deixava para eles, o que ele deixava para cada um de nós. Ele diz o que? Deixe-vos o que? A minha paz. Deixe-vos a paz, a minha paz. Não é a paz do mundo, né? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então veja, quando Jesus está final da sua vida, Ele olha a raça humana e vê que o que precisa na vida das pessoas é uma paz verdadeira, que esse mundo que está cheio de destruição não pode dar a nenhum de nós. Então por isso Jesus vai dizer: o mundo, a paz que o mundo dá, ela não traz paz para vocês. A minha paz sim, eu vou deixar como herança para vocês. A minha herança para vocês é a minha paz. Quando Jesus usa esse termo, a minha paz,
quer dizer o seguinte: é aquilo que eu vivo dentro de mim, a paz que eu tenho dentro de mim. Não é um fenômeno exterior, mas é algo real, verdadeiro, que está dentro de mim. Eu retiro isso de dentro de mim e transfiro a vocês como herança para vocês. Deixo para vocês a minha paz. Mesmo no mundo ausente da paz, mesmo nesse mundo cheio de culpa, de violência, nesse mundo cheio de ídolos, nessa terra contaminada de sangue, Jesus vai dizer: olha, para aqueles que estão me servindo, eu deixo algo precioso para eles. A minha paz vai estar no coração deles. Independente do que ocorra ao nosso redor, a paz do Senhor é algo que preenche o nosso coração. Mesmo quando as tribulações vêm, quando as incertezas vêm, a paz que vem do Senhor, ela preenche o vazio do nosso coração e não nos deixa perder o nosso equilíbrio, porque a paz coloca tudo em ordem dentro de nós. Talvez muitos de nós estejamos hoje precisando dessa paz interior, uma paz transformadora, que é a presença do próprio Jesus em nós. Mas Jesus também, quando ele esteve aqui, João vai dizer isto, que ele vai morrer pelos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9, vai dizer o seguinte: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então Jesus deixou para nós também o quê? O perdão dos nossos pecados. Há uma condição: confessarmos nosso pecado. Mas ele diz o seguinte: ele vai perdoar, então ele vai encher-nos do seu perdão, ele nos revela o seu perdão. Mas sabe uma coisa que Jesus fez aqui para transformar a vida do ser humano? Ele enche a terra com seus milagres. Tem alguns estudiosos, alguns teólogos que dizem que Jesus realizou entre 35 e 40 milagres que estão registrados no Novo Testamento. Esses milagres, às vezes alguns são repetidos no Evangelho, né? Então por isso essa oscilação ali entre 35 e 40 milagres. Mas será que realizou só 35 ou 40 milagres? Vamos lá em João capítulo 20, vamos entender isso, para ver o que Jesus deixou aqui para a gente. O que ele fez quando esteve aqui? João 20, versículo 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou na presença dos seus discípulos. Então eles acompanharam, eles viram acontecer muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Vejam, meus queridos, Jesus realizou muitos outros milagres, não só os que estão registrados. Então essa terra que estava tão marcada, tão contaminada, no meio de todo esse pecado, o poder de Deus se manifestou, realizando maravilhas, milagres, dizendo, revelando que onde Jesus está, a ação do homem, por mais rebelde que ele seja, não vai impedir a ação do Senhor na vida daquele que crê. Não importa o que está acontecendo hoje na nossa cidade, o que está acontecendo hoje na sua vizinhança, na sua casa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Se Ele é o mesmo que fez esses milagres, e Ele é o mesmo hoje, Ele continua sendo Deus de milagres. Ele continua realizando maravilhas e milagres, e nós precisamos crer que Ele está aqui para fazer e mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza do homem, que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em cada um de nós. Mas como nós podemos
ver isso então acontecendo nesses dias atuais. Efésios capítulo 3, versículos 10 e versículo 11, vão nos mostrar o que precisamos entender. Para que agora, vamos lá de novo, versículo 10. Para que agora pela igreja que você pode observar na sua Bíblia, que ela está inclusive em letra minúscula, representando a congregação local. Quando a igreja se refere à igreja celestial triunfante, ela vai se manifestar como em maiúsculo aqui. Ele mostra a igreja local, a congregação local, para que agora pela igreja local a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Para dar continuidade àquilo que Jesus fez, restaurar as pessoas nessa terra que se encheu do pecado, Ele então estabeleceu a sua igreja e deixou a sua igreja aqui na terra. Nós somos parte desse eterno propósito de Deus, conforme diz o versículo 11. Nós somos parte, e nós não podemos, meus queridos irmãos, falhar nesse propósito, o qual o Senhor deixou para nós, para darmos continuidade, para que essa terra seja cheia da presença dEle. Somos nós, igreja local, essa igreja aqui nesse lugar, a igreja de outro bairro, outras igrejas de outras denominações, de outras confissões, cada um de nós é responsável por fazer com que esse propósito eterno de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, seja conhecido. É a igreja. E se você não faz isso, você está impedindo o propósito de Deus aqui na terra para vivermos como igreja dele. Você não está vivendo como igreja. Você pode ser batizado, ser membro da igreja, pode ser líder da igreja, pode ser até mesmo contribuinte, pode ser dizimista, pode se envolver em muita coisa, mas se você não cumpre a missão para a qual o Senhor colocou você, que é fazer o nome dele conhecido diante dos principados e potestades, você está falhando como igreja. Você está deixando de ser igreja de Jesus aqui nesse lugar, aqui na terra. Porque Ele deixou a igreja para dar continuidade ao seu projeto aqui na terra. Nós somos esse projeto. E nós não podemos falhar nesse projeto. Por isso Ele que nos capacita com o seu Espírito Santo. E nos ordena então, aí, vão, anunciem, proclamem o reino de Deus. Façam discípulos de todas as nações, Mateus capítulo 28. Leve o Evangelho para as pessoas. Testifique no nome de Jesus. Meus queridos, nós somos os responsáveis para fazer com que Abacuque 2,14 se cumpra nesta terra. Somos nós. Essa profecia de Abacuque 2,14, o Senhor deixou para cada um de nós, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Somos nós responsáveis por cumprir essa profecia. Se você não vive como igreja verdadeiramente, você está impedindo o propósito de Deus para cumprir os seus propósitos aqui na terra para esse tempo. Como igreja, eu sou responsável e cada um de nós é responsável por isso, para que a glória do Senhor seja conhecida por todas as pessoas. Não podemos retardar a obra do Senhor por causa da nossa negligência. Precisamos ser obedientes ao Senhor. A glória do Senhor precisa encher a terra, mas ela só vai encher a terra agora, a partir da igreja, conforme nós lemos em Efésios capítulo de número 3, através da igreja. Propósito de Deus, propósito dele de fazer a terra cheia da sua glória, ele deixou para a sua igreja.
E nós não podemos, meus queridos, falhar nisso, porque se nós falharmos nisso, perdemos a razão de ser como igreja, nos tornamos um clube social, um lugar de ajuntamento simplesmente para outros fins, mas não para viver com o Senhor. É tempo, portanto, meus queridos, de mudanças, transformações na nossa vida. É tempo de reconhecer os nossos erros, reconhecer o quanto nós temos falhado diante do Senhor, confessar a Ele o nosso pecado, confessar a Ele a nossa negligência, a nossa omissão, a nossa preguiça, a nossa indiferença, a nossa frieza. Arrependidos, voltarmos ao Senhor, confessando a Ele e pedindo restauração para a nossa vida. Restauração, para que Ele possa encher-nos do seu Espírito, para que sejamos capacitados para sermos testemunhas eficazes do Senhor para esta geração. Será que nós temos feito isso? Avaliando pela sua vida, você tem feito isso? O Senhor tem visto isso em você? Em que você tem contribuído para que a terra seja cheia da glória do Senhor? Quantas pessoas viram ao seu redor que precisam conhecer o Senhor Jesus, mas você não mostra isso para eles? Está na hora, meus queridos, de acordarmos do sono espiritual e iniciarmos uma nova trajetória de vida com o Senhor, arrependidos e restaurados pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós esta revelação escrita do Senhor, vários textos que o Senhor nos deu nesta noite para pensarmos nele. Quantas coisas o Senhor nos trouxe, Pai, e precisamos, Senhor Deus, precisamos de ver algo sobrenatural acontecendo no nosso meio, Pai, para que haja uma mudança, Deus, verdadeira na nossa vida como igreja. Não podemos nos acomodar com o que somos, com o que temos, como vivemos, mas Deus, algo precisa mudar, e mudar urgente em nós. A igreja só será transformada, só mudaremos a realidade da igreja se nós mudarmos. Então começa a mudança em nós, Pai, individualmente. A palavra do Senhor penetra a nossa mente, mas ela possa entrar no nosso coração, que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado e nos leve realmente a um arrependimento, a um quebrantamento verdadeiro, para viver com o Senhor, como igreja do Senhor Jesus, aqui nesse lugar, meu Pai. Que vivamos uma nova realidade espiritual. O Senhor traga um novo tempo para nós como igreja, para vivermos, ó Pai, para proclamarmos o Teu amor para as pessoas que nos cercam. Ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos nos momentos das dificuldades. Nos dirija, ó Deus, com as Tuas mãos. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, Pai, comece em nós. Comece hoje, em cada um de nós, uma obra de transformação que possa influenciar todos aqueles que também estão ao nosso redor. Fale conosco, Deus, ajude a lembrar das Tuas verdades continuamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos? Amém? Meus amados, nós vamos cantar o hino do cantor cristão, o hino 450, 450. Vamos louvar o Senhor.